Quero agora pedir ao doutor Vitor, é outro também conhecedor aí, doutor Vitor, que é da Câmara de Mineração também, da Federação aí do setor de rocha, um conhecedor e tem contribuído muito ao longo do tempo com as suas contribuições. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, cumprimentar aqui a deputada Grace, deputado Evair, deputado Evandro, cumprimentar o Ed, o Thales, em nome de quem eu cumprimento todos os empresários e representantes de entidades associativas da mineração. E me apresentar, sou Vitor Ataíde, sou advogado, trabalho com minerário já vão fazer 18 anos, e venho aqui, ontem nós fizemos uma reunião, e muitas dessas ideias que foram tratadas aqui, nós transformamos em possível texto para alterar a legislação. Então, trazer alguma coisa preliminar, mas ligeiramente concreta aqui para apresentar aos senhores. Antes disso, eu queria falar sobre a questão da resolução CONAMA, das resoluções CONAMA 09 e 10. Eu estava falando aqui com a CNI, aqui no WhatsApp agora, e a Findes, o Sim de Rochas municiou a Findes de um parecer jurídico, que nós fizemos, onde se pedia a revogação expressa das resoluções. A CNI demandou o Ministério do Meio Ambiente em dezembro de 2020. Só que, desde então, não teve reuniões do CONAMA, que voltaram, se eu não me engano, mês passado a ocorrer. A CNI acaba de me pedir, aí eu tomo a liberdade aqui, Thales, você como vice-presidente, de conclamar as federações a demandarem a CNI para que ela demande o Ministério. Acabou de me ser pedido isso aqui. Então, temos uma notícia aqui fresquinha, né? Para que seja pautado na reunião do CONAMA. Então, as federações aí têm um papel que podem cobrar a CNI para a CNI levar essa demanda lá. Inclusive, a CNI me disse que a primeira federação que levantou essa questão na CNI foi a do Espírito Santo. Então, vamos pegar isso aí para trabalhar, o IBRAM, naturalmente. E ela não faz o menor sentido de existir mais, porque ela se baseia numa classificação de minerais que já não existe mais no mundo jurídico. Então, tem um parecer da AGU dizendo que ela não tem eficácia, só que muitos órgãos ambientais ainda produzem os seus regulamentos de procedimento de licenciamento ambiental com base nela, que é um problema, né? Então, vamos entrar aqui agora nessas propostas legislativas. Assim, a redação é meramente sugestiva e é preliminar, está sujeita a melhorias ainda, né? Primeiro, relembrar que é um desafio muito grande, né? Buscar alterações no Código de Mineração. A gente lembra do marco regulatório lá de 2013, né? Que morreu pelo caminho. Depois tivemos a medida provisória 790, que também não foi adiante, né? Caducou, né? E não conseguiu promover as alterações necessárias no Código, e agora a gente precisa aproveitar essa chance, né? Então, na linha do que o Igor falou, de cara a gente propõe uma alteração aí no artigo 2º para que seja expresso que os títulos minerários, alvará de pesquisa e a concessão sejam atos administrativos vinculados, ou seja, aqueles que são emitidos sem exercício de juízo discricionário, como o Igor relatou que seria hoje. A gente também inverte a ordem do artigo 2º, porque atualmente, na atual redação, ele começa com concessão, depois ele vai para a autorização, quando, cronologicamente, no processo, primeiro a autorização, depois é a concessão. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Bem, o tema, né? Olha, queria deixar claro que eu não conversei com a Sônia antes dessa reunião, mas muita coisa do que ela falou está escrito aí. Tá? A gente, olha só, olha a sinergia, hein? Então, vamos lá. Então, a fixação de prazos, né? A gente sabe que a ANM
publicou uma resolução que fixa prazos para resposta, né, a requerimentos a ela formulados. Essa fixação de prazos que a ANM fez, entretanto, embora seja uma atitude louvável, que a gente deva, né, enaltecer, infelizmente ela não contemplou resposta a títulos minerários. Né? Nenhum dos atos administrativos que ela previu prazo permitem a operação da mina. Né? E é isso que interessa para a gente. Né? Então, a gente prevê isso em lei. Né? A gente traz, então, aí no artigo 7º, deixa eu ver, a gente fixa, né, sugestivo, claro, um prazo de... A gente sugere, né, um prazo de 180 dias. Eu vou ficar em pé. Um prazo de 180 dias para resposta aos requerimentos de alvará de pesquisa. Quando está escrito artigo 2º, inciso 1 e 2, a gente está se referindo a alvará de pesquisa e concessão de lavra. E quando a gente fala lá embaixo, parágrafo 2º do artigo 22, a gente está falando de guia de utilização. Então, ali, naquela redação, a gente encontrou uma forma de redigir para que haja um prazo de resposta. E aí, a gente teve inspiração nos projetos de lei de licenciamento ambiental que tramitam na Câmara, e agora no Senado, sobre essa resposta. A gente diz que... A gente insere um outro parágrafo, dizendo que a exigência de complemento a estudo só pode acontecer uma vez, tem que ser feito de uma vez só, porque senão fica aquela... Né? Então, está previsto. Pode voltar a apresentação, por favor? E quando for feita pede ao nosso amigo. Quando for feito o pedido de complementação... Quando for feito o pedido de complementação, o prazo de resposta, é uma questão que também está prevista na legislação ambiental, que a gente copiou, lembrando que isso é apenas uma sugestão, fica suspenso o prazo de resposta da agência. Né? Para também o empreendedor tentar responder rápido. Se ele respondeu rápido, volta a correr o prazo da agência. Então, me parece uma proposta razoável. E aí a gente cria a figura, cria não, né? Porque a aprovação tácita decorre da Lei de Liberdade Econômica e a resolução da CONAMA, e a resolução da Agência Nacional de Mineração que criou os prazos, decorre dessa regulamentação. Então, a gente cria algo para resolver um grande problema. Qual que é o grande problema da resolução da ANM, da eficácia dela? Ela diz que há uma aprovação tácita. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Para a sessão parcial. O prazo de resposta da sessão parcial de direito minerário é X dias. Se não for feito, tem aprovação tácita. Maravilha, passou o prazo, tive a minha aprovação tácita. Como que eu vou fazer a mudança de titularidade da licença, enfim, começar a operar, chegar no órgão ambiental, se eu não tenho uma publicação em diário oficial? Esse é o grande problema da eficácia dessa resolução. Então, a gente propõe que, uma vez havida a aprovação tácita, a agência tem 30 dias para publicar a aprovação tácita no Diário Oficial. Então, a gente tenta resolver esse problema aí, né, com essa redação. Né? Esse item 3, estudos mais céleres, a gente dá uma redação mais suave aí nos estudos, né, para evitar aquele monte de pré-definição legal que engessa para outros setores, não é, Igor? Então, a gente dá uma aliviada aqui. E aqui, a gente fala sobre a vistoria remota, lá no artigo 22, para que haja lá no artigo 30, perdão, para que haja a prevalência de vistoriar a área de forma remota. Vistoria in loco será exceção, tem que ser motivado e autorizado. Então, a prioridade é remota.
E aqui já finalizando aqui a parte do Código de Mineração, tô sendo rápido aqui, que eu sei que está todo mundo com fome, está todo mundo com pressa. Então, na parte de guia de utilização, Sônia. Tá aí, ó. Então, primeira coisa, você vai ver, tá lá, né? É admitida em caráter excepcional a extração de substâncias minerais em área titulada antes da outorga da concessão de lavra. Tá, ok. No parágrafo 3º, a gente fala que pode ser depois da concessão de lavra também. No 4º, olha aí, hein, Sônia. Batiza. O ato administrativo previsto dos parágrafos 2º e 3º deste artigo será denominado guia de utilização e terá vigência definida em... poderá ser concedido ilimitadamente. Para que isso? Para a gente revogar aquela previsão que está no decreto. Aliás, reitero aqui, revogar o parágrafo único do artigo 24 do decreto. É com o executivo, mas eles ajudam, né? Ajudam bastante. Acaba. Mas, não, sem dúvida. Mas aí a gente ainda vai ficar naquela coisa. Revogação tácita. Então, a expressa, revogou, saiu outro decreto, tem conversa. Então, e a gente sabe que o trâmite de uma lei é muito mais penoso do que de um decreto, né? Então, assim, então tá aí, é ilimitado. Não tem essa questão de 2 anos mais. Até a concessão de lavra ou aditamento de... A ANM editará a resolução, isso daí é muito importante. Foi dito aqui quanto o setor é dependente do expediente da guia de utilização. Então, esse parágrafo 5º, eu acredito que seja, assim, o mais importante. A ANM editará resolução para disciplinar o procedimento simplificado para a outorga da concessão de lavra de empreendimentos onde já houve mineração através de guia de utilização. Ora, se você tem uma guia de utilização durante a vigência do alvará de pesquisa, apresenta o seu relatório final de pesquisa e é aprovado, por que esperar 20 anos para ter uma portaria de lavra? Faz sentido. Então, cria uma obrigação para a agência. Eu tenho certeza que é uma obrigação boa, que a agência vai gostar. Já conversei com diretores e eles disseram que é uma boa ideia. Criar esse procedimento simplificado, tal qual criaram o procedimento simplificado para aditamento, né, de portaria de lavra naquela questão de outra substância quando ela é encontrada. Então, essas assim, seriam sugestões para o decreto. Tem muito mais. Sônia trouxe diversas ideias aí que a gente pode encampar. Isso daí é uma sugestão preliminar. Mas como rochas ornamentais também está sujeito ao regime de licenciamento, né, lá da Lei 6567 de 78, a gente sugere alguma coisa aqui também de alteração nessa norma. Primeiro, para que fique claro que o regime é uma opção do requerente, ele vai escolher o regime, porque a gente já teve alguns problemas nesse sentido, sobre compulsoriedade de regime. Lá no parágrafo único do artigo 1º, dizer que as áreas para rochas ornamentais e outras substâncias no regime de licenciamento pode ser de até 1.000 hectares. E, já caminhando para o final, ainda em relação à legislação do regime de licenciamento, a gente, até por incompatibilidade com a Constituição Federal, a Constituição de 88 diz que a propriedade do solo e o subsolo são distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a lei de regime de licenciamento, que é antes dessa Constituição, ela dá prioridade ao proprietário da terra para explorar a substância mineral sujeita a regime de licenciamento. Acabar com isso. Acabar. Porque isso é algo, se eu não me engano, puxando aqui da memória, da Constituição de 34, se eu não me engano. Ou ela foi a primeira Constituição que acabou, que dissociou. Eu não me recordo aqui. Talvez seja a primeira Constituição republicana de 1889 que previu essa vinculação entre... Ou seja, não é uma coisa que não tem mais, não cabe mais. Então, acabar com isso, né? E também, no artigo 3º, que trata da licença específica, aumentar o prazo.
Não é nem aumentar o prazo, é definir um prazo que não pode ser inferior a 30 anos. Isso é sugestivo, gente. Isso daí é uma ideia. Por que não definir em lei que vincule o município, já que os grandes problemas do regime de licenciamento estão aí, né? É a questão da prioridade do proprietário do solo e a questão da dependência de depender de uma licença expedida pelo município. Tem até uma discussão sobre a constitucionalidade disso, da gestão do bem mineral, que é patrimônio da União e não do município. Pois é algo que é discricionário, mas sim, Uhum. Pois é, então, eu tô com a MP aqui também, nós vamos olhar ela e vamos resolver essa parte. Mas, enfim, inicialmente a gente propôs que não seja inferior a 30 anos essa licença. Talvez seja entre acabar com o negócio e dar mais segurança jurídica e previsibilidade, talvez um meio termo aí. Enfim, vamos debater. A gente está num debate preliminar do grupo de trabalho. Então, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade. Nós construímos essa redação a partir da oitiva das dores dos empresários, com a ajuda de diversos técnicos, e aqui eu ressalto o Igor, né, que ajudou muito, que falou antes de mim. Vamos aproveitar o material da Sônia também. Fico à disposição aí para outros esclarecimentos. Agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Vitor.